Mas a verdade é que tem todo um terceiro escalão, quarto escalão lá de Brasília, do pessoal que... Cara, esse pessoal tá lá há 200 anos, tá lá desde o Sarney, não mudam essas pessoas. Uma oligarquia. É um pessoal que tá lá, eles que na verdade têm esse poder lá em Brasília no final das contas. O presidente pode mandar fazer A, mas quando chega aquele negócio no terceiro escalão ali, o cara já fala, não, pô, não vou fazer A porque isso me atrapalha, eu ganho menos, vai ter menos poder aqui, a minha repartição aqui. Então, no final das contas, acaba ficando aquele negócio todo ali. É muito difícil você lutar contra o Estado. A alternativa libertária para isso, e tem essa alternativa que é mais pura, é o chamado agorismo, que é o que eu falei para você. Você se tornar independente do Estado, você ignorar o Estado. Fazer tudo o que você puder fazer para não interagir com o Estado de forma nenhuma, né? Eu já vi várias pessoas... você vê muito em filme isso, ou documentário, de pessoas vivendo à margem do Estado, ou seja, você é o mais independente possível. Uhum. Qual é o limite disso? Porque você tem que ter uma carteira de identidade, você tem que ter uma identificação. Eu posso? Não, eu não quero que o governo me rastreie. Existe essa possibilidade ou Olha só, esse negócio de carteira de identidade é uma coisa que aqui no Brasil o pessoal toma isso como muito normal, né? Mas na verdade isso, por exemplo, a Constituição americana proíbe isso. Nos Estados Unidos não tem negócio de carteira de identidade. Mas tem o Social Security desse lá. Que em tese é opcional, você só faz se você quer. Todo mundo acaba fazendo. Mas em tese é opcional, você não precisaria fazer. E não tem foto, né? Não sei como é que é o Social Security. Não sei também. Não sei. Eu acho que não tem foto nisso daí. Se tem foto. Deve Mas o ter, fato é que lá nos Estados Unidos você acaba tendo essa situação. Você tem muita gente que realmente o cara vai pro meio do mato, não tem identificação, não tem nada, não usa eletricidade. Tem até canais disso aí. Tem uns canais que os caras estão ensinando você a viver. Não tem a digital dele em nenhum lugar, talvez... E ele vive totalmente isolado do governo. De vez em quando ele vai em mercado para comprar, sei lá, sal, né? Tem umas coisas que é complicado você produzir, mas o cara consegue viver a maior parte do tempo isolado. Mas eu não estou falando nem isso. Você pode ser agorista em qualquer coisa. Agorista, a palavra significa o quê? Agorismo é uma ideologia que foi desenvolvida por... Caramba, me falhou o nome. Conquim. Um teórico americano, inclusive, justamente que tinha esse objetivo, você se isolar do Estado. Então ele fez uma série de coisas lá. Por exemplo, como é que eu faço agorismo? Né? Você falou que a gente não usa dinheiro em papel, mas eu tenho usado para fazer pequenas compras. Por quê? Porque eu quero ajudar o lojista a sonegar imposto. Por quê? Com papel é mais fácil? Para ele é. Se ele não quiser, ele não emite nota, não faz nada. Eu pago tudo em dinheiro em papel. Assim, de coisa pequena, lógico. Coisa mais grande, coisa maior não tem como fazer isso. Mas coisas pequenas eu pago em dinheiro. Nunca peço nota de nada. Não quero nota de nada. A nota fiscal é um jeito do governo falar: houve uma transação aqui, eu quero minha parte. Exatamente. Eu não vou pedir isso de forma nenhuma, porque esse tipo de coisa está ajudando o governo. Entendi. Então, o que você puder fazer... Mais? E veja, isso não é uma coisa que seja fora da lei. Não tem nada no que eu fiz aqui que é fora da lei. Inclusive, se o comerciante quiser pagar o imposto, ele paga. Né? Eu não tenho nada com isso. Eu estou fazendo o possível. Usar o máximo de elisão fiscal que você puder. Né? Elisão fiscal são aquelas medidas que você toma dentro da lei para pagar menos imposto. É diferente de evasão. É diferente de evasão fiscal, que é as medidas, sonegação, que você engana o fisco para não pagar. E aí tem uma série de medidas aí. Por exemplo, a mais comum delas é você trabalhar como PJ. Tem muita gente que acha que trabalhar PJ ao invés de CLT é ilegal. Não, não é. Isso está na lei, é permitido. Não tem nada de errado nisso. De vez em quando o pessoal da Receita implica com isso. Por quê? Porque eles querem arrecadar mais, né? Mas na justiça eles perdem todas. Eles não ganham uma. Entendi. Porque PJ é permitido, está na lei, não tem nada de errado. Então, a única situação é tipo assim, se você trabalha como CLT e aí você pede demissão e é contratado como PJ. Esse entendimento, o pessoal fala, não, então aí você está fazendo de propósito. Está burlando a parada. Então, mas começando a trabalhar já como PJ, não tem isso. Entendi. Então, isso é uma medida que você pode fazer, você você evita esse tipo de coisa. Enfim, tem uma série de regras aí, é o que eu falo, a pessoa pergunta muito assim, como é que eu faço para pagar menos imposto? Eu falo, a dica é sempre essa, procura um advogado especialista nisso, procura um contador, tem um monte de dica por aí. Ou então também participa, tem alguns fóruns na internet aí sobre anarcocapitalismo que o pessoal dá umas dicas, né? A ideia não é bater de frente com o governo é forte demais, você chegar lá e... não vou pagar mesmo, não barato sei o que lá. Sai caro, né? Meu amigo, você vai se ferrar no final das contas, não tem essa. Mas o que você puder fazer ali de evitar isso, você faz para evitar. Outra coisa,
país. Qual é o país dos sonhos no anarcocapitalista? Você vai ter diferentes respostas para isso. A verdade é a seguinte, cara, todos os países são muito socialistas, tem muita regra, muita coisa. É mesmo? Os Estados Unidos já foi, no passado, muito libertário. Os Estados Unidos ele surgiu com uma proposta libertária, né? Você vê a Constituição deles, liberdade de expressão irrestrita, que é um valor libertário também. Que hoje a gente está discutindo muito isso aqui. Está se discutindo muito isso aqui no Brasil, enfim... Eles têm uma série de princípios libertários. Só que o que acontece? É aquilo que eu falei. O governo, o Estado, a máquina, ela quer crescer. Ela vai com tentáculos. Vai onde subindo, tem buraco, ela vai indo. Vai aumentando. Tem terrorismo? Então vamos isso. diminuir a liberdade aqui, vamos controlar isso. Tem ameaça de guerra, né? Com desculpas para proteger a população, ela vai... tem pandemia? Vamos exigir um certificado de vacina agora e coisa e tal. E pronto. Aí com isso ela vai te controlando, vai diminuindo a sua liberdade. E aí amanhã, hoje em dia, eles fazem um certificado de vacina. Sempre tem o maior controle do governo, sempre. O governo tenta isso. Agora, aí que tem a parada que eu falo que a gente não está lutando uma guerra sem fim. Não é isso. Uma guerra é impossível de se ganhar. Não, a gente tem uma chance nisso daí, que é justamente a questão da informação descentralizada e distribuída.